Vamos lá, galera, vídeo novo aqui no canal e eu trarei finalmente questões sobre triângulo, especificamente sobre ele, viu? Esse que é o item mais importante da geometria plana, sem dúvida. E eu separei 5 questões aqui inicialmente, viu? Bem variadas, muito interessante, para você ter o domínio pleno aí com relação a essa figura que ela é importantíssima, beleza? A ideia aqui é que eu traga outros vídeos sequenciais com mais informações sobre triângulos e aí esticando, né, para as demais também, os quadriláteros e a circunferência, e aí você tem um material pleno com relação à geometria plana. Então vamos lá, sem mais delongas, se você gostar do material, já se inscreve no canal para acompanhar os demais. Estou trazendo um vídeo novo aqui diariamente das mais variadas bancas e dos mais variados assuntos. Então vem comigo, viu? Antes de mais nada, eu queria muito rapidamente trazer alguns conceitos aqui com relação ao triângulo, não é? Porque vão ser importantes para você responder as questões. Então, a primeira delas aí, ó, é a nível de classificação. Bora lá. Um triângulo ele tem classificações próprias quanto aos ângulos, não é? E quanto aos lados. É sempre bom enfatizar que um triângulo ele sempre terá 180 graus de somatória de ângulos internos. Então, quando eu somar os três ângulos dele, ó, como no exemplo desse primeiro aí, ó, 60 mais 80 mais 40 tem que dar 180. E sempre vai ser nessa configuração, viu? Sempre a somatória obrigatoriamente vai ter que dar 180, tá? Essa é a informação mais importante. Então, bora lá. Agora, como é que eu classifico esse triângulo com relação a seus ângulos? O primeiro caso que nós temos aí, ó, é o tal do acutângulo. Uma palavrinha exótica, não é? Mas muito simples de você entender. Acutângulo é aquele triângulo que ele possui os três ângulos internos menores do que 90 graus. Como é o exemplo aí, ó. Perceba que os três ângulos que dispomos, do primeiro triângulo aí, ó, eles são menores do que 90. Isso classifica ele como um triângulo acutângulo, porque ele tem os três ângulos agudos, viu? Ângulos agudos são esses menores do que 90. Tranquilo? Bacana? Lembrando que dúvidas, deixa aí nos comentários. O segundo triângulo aí, ó, que é o mais comum, é o mais famoso, né? É aquele triângulo que nós utilizamos o teorema de Pitágoras nele. Ele tem aquele quadradinho ali, ó, que ele representa um ângulo reto, que é o ângulo aí de 90 graus. Então esse triângulo, ele é o triângulo retângulo, viu? Ele tem esse ângulo de 90 graus e aí os outros dois obrigatoriamente serão agudos, viu? Porque eu preciso somar os três e dar 180. Então, essa seria a única configuração possível. Show? E bora para o último, que é o triângulo classificado como obtusângulo. Esse obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, galera. E o que seria esse ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90 graus, não é? Perceba que ele é mais deitado, não é? E aí torna esse triângulo um triângulo obtusângulo. Lembrando que, obviamente, os outros dois ângulos que não estão representados, eles seriam agudos, seriam menores do que 90, para que eu tenha a configuração que resulte em 180. Tranquilo? Então, grava essas três palavrinhas aí, ó, e grava o significado delas. Bora lá. Agora, bora falar com relação à classificação quanto aos lados, não é? Triângulo, obviamente, tem três lados e três ângulos. Então, bora lá. O mais comum entre eles é o triângulo equilátero. Esse equi vem de igualdade, viu? Então, aí seria uma espécie de igualdade entre lados, não é? E perceba que os três lados dele realmente são iguais. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa interessante, que é muito comum na geometria plana, viu? Principalmente, que é você representar esses tracinhos ali, ó, para indicar igualdade ou diferença, certo? Perceba que os três lados possuem somente um tracinho, então aquilo ali fica subentendido que os três lados são iguais, viu? E esse triângulo que tem ali os três lados iguais, obviamente ele também terá os três ângulos iguais também, viu? Ele é chamado de equilátero. Tranquilo? Marca ele aí que ele é bem importante. O segundo que nós temos ali, ó, ao meio, perceba que pelos tracinhos ele tem somente dois lados iguais, não é? E o lado de baixo, que eu chamo de base, ele tem ali, ó, dois tracinhos, não é? Então aquilo ali indica que ele é diferente, aquele lado é diferente dos outros dois. Ele é o triângulo isósceles, é aquele triângulo que ele vai possuir somente dois lados iguais. Show? Perceba rapidamente aí com relação aos ângulos dele, ó, desse triângulo isósceles. Eu tenho os dois ângulos de baixo, eles representados somente por uma linha, não é? Então eles são iguais entre si. E o ângulo lá de cima, representado por duas linhas, que ele é o ângulo diferente. Então, triângulos isósceles, eles vão ter aí esses dois ângulos de baixo, né? Os dois ângulos ali vinculados aos lados iguais,
também serão iguais. Show de bola? Bacana? Pois bora lá, vamos comigo, viu? E o terceiro e último aí, ó, que ele é aquele que vai possuir os três lados diferentes. Perceba que eu tenho um lado com linha, outro lado com duas linhas e, por fim, o terceiro lado com três linhas, não é? Perceba que os ângulos também, ó, obviamente, eles também serão diferentes, não é? Linha, duas linhas e três linhas. Esse triângulo, que ele é todo diferente entre si, ele é chamado de escaleno. Ele tem os três lados diferentes. Show? Pronto, pois então aí nós temos a parte explicativa com relação a triângulo, viu? Eu me foquei aí no mínimo possível, o suficiente para você conseguir resolver as questões. Então, bora lá. Bateria de questões agora, 5 questões no total, bem variadas. Então, a primeira delas aí, ó. O triângulo PMN é isósceles de base MN. Se PM e N são os ângulos internos do triângulo, como representado na figura, então pode-se afirmar que suas medidas valem, respectivamente. Galera, eu quero que vocês pausem o vídeo e tente resolver aí essa questão. Depois você prossegue para ver se o gabarito bate, beleza? Então vamos lá, bora ver como é que nós podemos resolver esse tipo de questão. Pessoal, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, que é muito importante, é que sempre um ângulo interno de um triângulo e o seu externo, ele sempre vai dar 180, porque eles são ângulos suplementares, não é? Que somados ali sempre dão 180, é a meia circunferência, é o ângulo raso, viu? Então anota essa informação que é bem importante. E onde é que isso aí vai me ser útil? Porque eu consigo descobrir quanto é que vale o meu ângulo N, N de navio, não é? Porque ele vai ser o suplementar de 115 para que dê, obviamente, 180 tudo. Então, se eu fazer aí, ó, 180 menos 115, o meu N vai resultar em exatamente 65 graus. Show? Encontrei o valor do meu primeiro ângulo. Bora lá. E como é que eu encontro os demais? Bom, aí ele me diz que ele é um triângulo isósceles. Aí bora relembrar lá, viu? O triângulo isósceles é uma classificação ali quanto aos lados, não é? É aquele triângulo que ele possui dois lados iguais, não é? E os lados iguais sempre são os lados além da base. Ele tem dois lados iguais e ele tem a base, não é? Então, obviamente, os dois lados iguais vão ser os da direita e os da esquerda, não é? Que ele me diz que a base é MN, e, consequentemente, os dois ângulos que estão abaixo, eles também serão iguais. E eu acabei de descobrir o valor de M de Maria, que também vai ser 65, porque aqueles dois ângulos ali, eles precisam ser iguais, não é? Então, tem um 65, 65. Tranquilo? E, por fim, ó, como é que eu encontro o valor de P? Aí agora é bem simples, que é você somar os três lados, os três ângulos, perdão, e ele vai ter que dar 180. Se lá embaixo eu tenho um 65 e também eu tenho mais 65, somando ali os dois valores, eu tenho 130, quanto é que falta para 180? Me faltam 50, não é? Então o valor de P só pode ser 50 graus. Show de bola? Primeira questão para vocês aí, ó, muito interessante, viu? Vamos prosseguir, bora para a segunda questão agora. Também é muito legal, a ideia aqui é que eu vá subindo, viu, de nível, até que eu chegue realmente na última questão, que era a que eu deixei como desafio máximo. Então, bora lá. Segunda questão para vocês aí, ó. Um triângulo possui lados medindo 2x menos 3, x mais 6 e 2x mais 2. Sabendo que esse triângulo possui perímetro igual a 50 centímetros, pode-se afirmar que ele é. Então, mais uma vez, pausa o vídeo, tenta resolvê-la e depois prossegue para ver se o gabarito bate. Pois agora vem comigo, viu? Esse tipo de questão é muito comum, viu? Ele exige ali que você tenha um conhecimentozinho de equação do primeiro grau. Então já aproveita e já estuda esse assunto também. Então bora lá. Ele me fala que o perímetro do triângulo vale 50 centímetros. Ou seja, se eu somar os três lados dele, eu vou encontrar aquele valor de 50. Então bora elaborar aí uma equação, não é? Que eu vou representar os lados, ó, a somatória deles, e tudo vai ter que dar 50, de acordo com o enunciado, certo? Então, vamos lá, ó. 2x menos 3, primeiro lado, mais x mais 6, mais 2x mais 2, tudo isso resulta em 50. Aqui você resolve primeiramente os valores que tem x, não é? 2x mais 2x, totaliza 5x, e depois eu farei a soma, não é? Dos valores numéricos, ó. Menos 3 mais 6, que vai dar 3 positivo, e 3 mais 2, que dá 5 positivo, não é?
Tudo isso, obviamente, vai ter que dar 50. Por fim, eu passaria o 5 para o outro lado, ele vai subtraindo, né? 50 menos 5, 45. E por fim, novamente, eu divido aí o 5, né? Que está multiplicando o x, 5x. O 5 passa para lá dividindo. 45 dividido por 5 é igual a 9, não é? Então, precisa fazer esse cálculo aí, mais uma vez, essa parte aqui é equação do primeiro grau. Se você sentiu dificuldade, é interessante revisar esse assunto também. Show? Bora lá. Agora, enunciado, o que é que eu classifique o triângulo? Então, preciso saber ali com relação a seus lados, né? Se eles têm valores iguais ou valores diferentes. Então, eu vou ter que substituir o valor de x que eu encontrei em cada um daqueles lados, ó. Então, o primeiro deles, que eu tenho 2x menos 3, eu vou substituir o x por 9, não é? Então, 2 vezes 9, 18, menos 3, 15. Grave essa informação. No segundo, x mais 9, x mais 6. Então, eu tenho 9 mais 6, não é? Que totaliza 15 também. E, por fim, o último dos lados, 2x mais 2, substituindo o x pelo 9. 2 vezes 9, 18, mais 2, 20. Então, eu tenho aí ó, as três medidas do triângulo, não é? 15, 15 e 20. E então, esse triângulo se classifica como o quê? Bom, se ele tem dois lados iguais apenas e o terceiro é diferente, ele é um triângulo isósceles, não é? Nós já falamos isso aí com relação à classificação dele. Dúvida? Retorna ao vídeo do começo para pegar aquela parte explicativa. E se mesmo assim não solucionar, deixa nos comentários que eu tento trazer uma outra explicação. Pois bora lá, questãozinha 3 agora na tela para vocês, uma questãozinha de Enem, viu? O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura a seguir mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é. Então, pausa o vídeo, tenta resolvê-la e depois prossegue para ver se o gabarito bate. Bora lá, agora vem comigo, viu? Lembrando que aí é uma questão de múltipla escolha, né? Mas eu resolvi ocultar essa informação porque eu acho que fica melhor para você praticar. Então, olha só, ele quer que você classifique esse tipo de triângulo, né? Formado ali pela junção dos dois remos. Então, bora observar algumas informações aqui, ó. A primeira delas, muito importante, é que me é dito que os dois remos possuem o mesmo tamanho, ou seja, aquilo ali vai ser um triângulo de dois lados iguais, certo? A segunda informação importante, ó, é que ele me fornece o ângulo de BAC. E aqui eu quero abrir um parêntese para explicar como é que você identifica de qual ângulo ele se refere. É esse ângulo do meio, essa letra do meio, tá vendo? O meu A, que tem um chapeuzinho ali, ó, ali onde vai estar o ângulo. Então, é um ângulo formado por partindo de B, não é? Ó, vou de encontro a A e depois eu termino em C. É esse ângulo aí ao meio, ó, da letra ao meio, que ele se refere. E me é dito que aquele ângulo é 170, não é? Então, como é que eu classifico esse triângulo aí? Bora classificar das duas formas, viu? Quanto ao ângulo e quanto ao lado. Vamos começar quanto ao ângulo, viu? Pessoal, como ele possui um ângulo maior do que 90, automaticamente ele vai ser um triângulo obtusângulo, né? Que é aquele triângulo que possui um ângulo obtuso maior do que 90 e os dois outros ângulos agudos, não é? E aí a segunda situação, você vai usar aquela informação que fala que os dois remos são iguais. Então, se ele possui dois lados iguais apenas, ele é um triângulo isósceles, não é? Então, ele é classificado obtuso, ele é um triângulo obtusângulo quanto aos ângulos, e ele é um triângulo isósceles quanto aos lados. Tranquilo? E aí, eu vou deixar aí como desafio extra, ó, você descobrir quanto equivale os outros dois ângulos ali, ó, os ângulos de B e de C, não é? Que também você consegue prever aí usando essas informações. Show? Pois bora lá, bora prosseguir, viu? Questão 4 para vocês agora, ó. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, ok? Pode-se afirmar que os ângulos BAC, não é, e ACB do triângulo ABC na figura valem respectivamente. Então, como sempre, pausa o vídeo, tenta resolvê-la e depois você prossegue para ver se o gabarito bate.
Pois então agora vem comigo, viu? Mais uma questão aí, ó, que exige que você tenha um domínio de equação do primeiro grau, não é? Aquilo que eu já falei. É importante você ter, porque essas duas informações vão estar sempre relacionadas. Então eu vou somar os três valores aí, ó, e obrigatoriamente eles terão que dar 180, porque inclusive o enunciado enfatiza isso, né? A somatória dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre serão 180. Então eu vou botar aí, ó, 220 menos 3x mais 50 mais o x igual a 180, não é? Quando eu proceder aí com minha equação do primeiro grau, eu vou somar os valores numéricos, não é? Ó, 220 mais 50 dá 270, e eu vou somar os valores com variável, com x. Menos 3x, cuidado, ele é negativo, mais x, então quando eu somá-los, eu vou ter menos 2x, não é? O sinal negativo, o do negativo é maior, ele permanece. Tudo isso é igual a 180, tá? Por fim, eu vou passar para o outro lado, a parte numérica, né? O 270, ele vai para lá subtraindo, ó. Então eu vou ter menos 2x igual a menos 90, não é? Perceba que a parte negativa é maior, ele acaba resultando em algo negativo também, não é? E aí, por fim, ó, pode multiplicar por menos 1, não é? Para que ele fique positivo, ambas as partes, e o meu 2 passa para lá dividindo. 90 dividido por 2 igual a 45. E aí, com isso, eu já encontrei um dos lados, né? Que é um dos ângulos, perdão, que é o ângulo de cima, que ele me pede aí, que é o ângulo de x, que é justamente o BAC, não é? Mais uma vez, esse ângulo se refere à letra do meio ali, ó, que nós temos, né? A letra que tem o chapeuzinho. Então, bora lá. Me restou agora descobrir o último dos ângulos. E aí, como é que eu faço? Bom, tenho dois procedimentos. Eu posso substituir o x ali por 45, que eu já encontrei, não é? Ou eu posso ver quanto é que falta para o resultar em 180 tudo, né? A somatória de tudo. Aí, nesse caso, fica a seu critério, tá bom? Bora substituir o x, não é? Então, tenho ali, ó, que 220 menos 3x, resultando em o x ali vale 45, não é? Então, vou ter 220 menos 3 vezes 45 e eu vou descobrir quanto é que dá. 3 vezes 45, fazendo o cálculo aí, dá 135. Então, 220 menos 135 resulta em 85. Tranquilo? Meus dois valores que eu busco aí, ó, é 45, não é? O x lá em cima e 85. E aí, galera, é interessante, caso você queira ter a certeza que de fato você acertou. Você soma os três valores, os três ângulos, e lembrando, mais uma vez, tem que dar 180. Então, se você fizer isso e de fato der 180, as chances são boas de você ter acertado. Tranquilo? Bacana? Pois é isso. Então, bora lá, se prepara, respira, bebe uma água, que agora nós iremos para a quinta e última questão. Pois vamos lá, viu? Quinta e última questão. Ó. Quero que vocês olhem para ela, percam medo, que ela é menos assustadora do que parece. Então, bora lá. Ó. Eu tenho uma figura, não é? Perceba que eu tenho ali um quadrado, ele vai me ser descrito lá embaixo, e eu tenho alguns triângulos ali interligados, não é? Então, o enunciado me diz, ó, a estrutura ABCD, então você já identifica ela ali, não é? É um quadrado. Ok, eu vou já falar algumas características que o quadrado tem, que são importantes para resolver essa questão. E o ABP, você identifica ali, ó, o ABP, não é? Ele é um triângulo equilátero. Então, relembra aí o que seja um triângulo equilátero. Determine o ângulo de x e assinale a opção correta. Aqui seria uma questão de múltipla escolha, mas é para dificultar um pouquinho. Eu removi, né, essa opção e eu deixei ela uma questão aberta, tá bom? Mas aí, ó, pausa o vídeo, tenta resolvê-la e depois prossegue para ver se o gabarito bate. Show? Pois então agora vem comigo, viu? Desafio final. Ó, bora traduzir toda a informação que nos é dada. Primeira delas, por ser um quadrado, ele tem duas características aqui que são muito importantes para a gente. A primeira delas é que os ângulos internos a ele sempre serão 90 graus, não é? Então, são os ângulos retos. E a segunda delas é que os quatro lados dele também são iguais. Então, tem aí uma estrutura quadrada, não é? Quadrilátera, que tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos internos também iguais, no caso, valendo 90 graus cada um. Show? Então, grave essa informação que é muito importante, porque ela vai ter relação com meus outros triângulos, não é? A segunda parte do enunciado nos diz que aquele triângulo ABP, não é? Ele é equilátero. Então, lembre-se aí, ó, triângulo equilátero, ele tem duas características aí que são importantes para a gente. A primeira delas é que os
três lados são iguais, não é? Perceba que um dos lados dele coincide com o lado do quadrado. Então, para resumo da ópera, esse quadrado e esse triângulo, que são descritos, eles têm lados iguais, todos eles, não é? E a segunda informação muito importante também, para você resolver a questão, é que um triângulo equilátero, ele sempre vai ter seus ângulos internos valendo 60 graus. Então, também fixe essa informação aí que é muito importante. Bora lá, então já traduzi aí o que é preciso, bora traduzir agora em cima da própria imagem. Então, vou botar aí as informações, viu? Os 90 graus, os 60 graus, e vamos começar a desmiuçar agora, beleza? Eu quero que você repare naquele triângulo lá de cima, o triângulo DAP, certo? Faz um mapeamento lá em cima dele, o triângulo DAP. Perceba que ele possui dois lados iguais, não é? Os lados AD e os lados AP, certo? E perceba também que aquele ângulo ali, o ângulo DAP, não é? Que é esse ângulo do meio ali, que é o ângulo de A, eu também consigo prevê-lo, que é justamente os 90 graus do quadrado, não é? E os 60 graus do triângulo retângulo que nós encontramos, triângulo equilátero. Então, somando ali 90 com mais 60 do triângulo equilátero, corrigindo, você tem 150. Então, aquele ângulo lá em cima, ele vale 150. Agora, atenção, viu? Como nós descobrimos que ele é um triângulo isósceles, não é? Nós podemos afirmar que os dois ângulos lá de baixo, o ângulo AD e P, né? E o ângulo AP e D, eles são iguais. E quanto eles valem? Bom, se a totalidade tem que dar 180 e eu já tenho 150, me restou 30 para eu dividir para 2, né? Em partes iguais. Você fazendo um cálculozinho até mental aí, você vai encontrar valores de 15 e 15. Então, o triângulo lá em cima, para resumir, ele tem os ângulos da base, bora chamar assim, de 15 em 15, não é? E ele tem um ângulo lá de cima valendo 150. Tranquilo? Grava essa informação aí, E lá embaixo, galera, no meu triângulo equilátero, o triângulo AB e P, não é? Que eu já sei que ele tem os ângulos valendo 60. Naquela parte de baixo ali, do ângulo P, não é? Eu já sei que em cima vale 15, embaixo vai ter que ser quanto falta para tornar 60, né? Para resultar em 60. 15 ali, para chegar a 60, eu vou ter a parte de baixo valendo 45. Tranquilo? Então, bora lá, estamos perto. Eu vou focar agora naquele triângulo ali, que é o triângulo de baixo, né? Que é o triângulo PB e a outra parte ali, que infelizmente o enunciado não deu um nome, né? Mas eu consigo demonstrar para vocês aí, Porque perceba que também vai ter que dar 180. Todo triângulo tem que ter 180 de ângulos internos, somatória, não é? E eu já tenho dois dos seus ângulos, então consigo prever quanto é que vale o terceiro. Eu já tenho 45, que nós acabamos de encontrar, e eu já tenho 60 lá embaixo, que é devido ao fato dele ser um triângulo equilátero. E se eu somar 60 mais 45, eu vou encontrar aí um total de 115, não é isso? 120, 115, 60 mais 45, perdão, 105, viu? Eu peguei só a informação equivocada, 105. É quanto nós temos ali de ângulo para ele, certo? Lá em cima, para eu descobrir quanto é que vale aquele ângulo lá de cima, basta apenas que eu some, não é? E veja quanto falta para resultar em 180. Se eu já tenho 105, para 180, me resta 75 graus. Tranquilo? E perceba que esse meu x aí, ele é o ângulo suplementar desse triângulo, né? Desse lado. Se eu já tenho 75, quanto é que falta para 180? Só pode ser 105 graus, não é? Então, cheguei no meu resultado aí, 105 graus. Galera, existem muitas outras fórmulas de você resolver esse enunciado, viu? Tem uma bem interessante também que diz que um ângulo externo ele tem o mesmo valor que os outros dois ângulos internos não adjacentes, né? Isso é o que mostra aí para vocês que eu já saberia o resultado, que daria 105 somente pela somatória dos outros dois ângulos. Mas eu não quis entrar por esse caminho porque eu acho que é um pouquinho mais confuso e eu realmente quis dar essa volta para nós usarmos a questão aí para ensaiar, né, para treinar essa parte de você resolver aí, né, usando todas as ferramentas possíveis. Belezinha? Pois é isso aí, um videozinho completo, viu? Com 5 questões bem variadas sobre triângulos. Deixa o like para saber que você gostou, deixa nos comentários dúvidas, sugestões, viu? E nos próximos eu trarei mais, tanto de triângulo
quanto das demais figuras planas. Pois um forte abraço e valeu!